Boa noite. Hoje nós viemos falar sobre a história do Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu é considerado pela maioria das pessoas e por muito grandes nomes renomados da sociologia como o maior parque de reservas socioambientais. Ele foi criado em 1961 no governo de Jânio Quadros, por muitos anos de lutas políticas envolvendo grandes nomes como Marechal Rondon, os irmãos Vilas-Boas, entre outros. No início de sua criação, as teorias filosóficas dos irmãos Vilas-Boas, que era o Leonardo, o Cláudio e Orlando, falavam que ali tinha que ser separado da sociedade urbana atual, para que não alterasse os cotidianos dos índios, como eles falavam na época. Eles tinham medo que, naquela época, a convivência na sociedade com os índios mudassem e alterassem a cultura dos índios, fazendo assim uma reserva para que sejam protegidos e os indígenas morassem ali protegidos. A existência do parque. O parque possui 705 mil hectares e está localizado no norte do estado, contando com uma parte que vai de uma parte do bioma do Cerrado até a Amazônia. Toda essa área sendo plana, com cortes formadores do rio Xingu. Algumas das características do Parque Xingu é que ele tem uma divisão em três partes. Uma no norte, que é o Baixo Xingu, é o norte, onde vivem as tribos Suiá, Yujá e os Caiabe. Uma na área central, que é o Médio Xingu, que vivem os Trumai e os Ikpeng. E a última área é o sul, o Alto Xingu, que reúne os povos com cultura em comum. Da importância do Parque Indígena do Xingu. No começo, o chamado Parque Nacional não tinha apenas o objetivo de proteger os povos que viviam ali, mas também proteger o meio ambiente. Com a criação da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, no ano de 1967, 6 anos depois da criação do parque, que começou a se chamar Parque Indígena, com o objetivo de preservar toda a diversidade dos povos que viviam ali. Seguindo assim, até hoje, o parque tem como objetivo proteger a cultura e o meio ambiente em que eles habitam ultimamente. Um dos problemas principais e implicações do Parque Indígena do Xingu é também o desmatamento, né? Ele não só afeta o meio ambiente, mas também afeta a forma de viver dos indígenas e dos povos que vivem na região. E o desmatamento, existe vários tipos de desmatamento. Isso pode ser mais agressivo e muito mais letal para os povos e para a natureza. Tem o desmatamento de árvores, que faz o clima ficar muito mais quente, acaba matando árvores milhões de reais e milhões de anos. E querendo ou não, são árvores bem caras, são usadas para vários tipos de comércio, como é feito há milhares de anos. E também tem outro desmatamento que é muito importante, que acontece na região e na Amazônia toda, é o garimpo, que é usado não só o garimpo normal das árvores, mas o garimpo também que é de mineração. Eles mineram o solo, como o solo da Amazônia é um solo muito rico, eles mineram o solo em busca de metais preciosos, né? E querendo ou não, essa mineração usa vários tipos de elementos químicos que querendo ou não podem ser altamente agressivos para a natureza e para os povos, né? Por se usar como os elementos químicos que eles usam, elementos muito letais, como mercúrio e etc., que eles não têm descartamento certo desse mercúrio, desse elemento, e acabam liberando no lago, e isso pode afetar os peixes, o ambiente ecológico dali. E querendo ou não, como os povos da região vivem da caça, da pesca, do cultivo, pode afetar muito eles, como a pesca de peixes que estão infectados por esse